Bem-estar, com Roberta Zampetti. Oferecimento Núcleo Hematologia e Oncologia. Ciência para toda a vida. hematologia.com.br. Bom dia, Roberta. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia, ouvintes. Estou escutando as notícias da Anel Rodoviário. Será, hein, que essas medidas emergenciais vão resolver, Paulo Leite? Ainda bem, tomara que sejam emergenciais, que venham outras coisas, né? Eu deixei para comentar essa notícia com você aqui, porque ontem conversei demoradamente com um especialista de trânsito. E ele dizia que o problema do anel não começa no anel. O problema do anel começa na 040, na altura do posto Chefão. De lá para cá é que o problema vai se agravando, porque os caminhões adquirem uma velocidade muito grande naquela grande descida, depois entram no anel também no movimento de descida e curvas, um trecho bastante sinuoso. E aí chegam aqui no Betânia, o anel afunila e os graves problemas e os graves acidentes costumam acontecer sempre naquele mesmo lugar. Esse é um problema crônico que parece que só agora se vê com um pouco mais de seriedade, mas mesmo assim se vê com medidas paliativas e não com medidas estruturais. Só que eu estou sentindo que a população está abrindo o olho, sabe? Aí quando o povo abre o olho, aí eu acredito que pode haver mudança. Agora, vamos continuar a falar de trânsito e tudo mais? Está pensando, hoje volta às aulas? Eu estava para te perguntar isso mesmo, volta às aulas, hoje de manhã eu fui levar Rafael na escola, já percebi que o trânsito já está um pouco mais... Eu não saí de casa ainda hoje, Paulo Leite. Eu fui logo cedinho, às 6h45 da manhã, estava saindo para levar o Rafa para a aula. E já percebi muito mais carros nas ruas. Outro dia eu estava até lendo uma matéria longa falando sobre a importância do trânsito, que ganha até contornos de saúde pública. Certeza. O que pode ser feito para melhorar isso na nossa vida? Porque isso interfere na qualidade da vida. É a pergunta que eu não vou saber de responder nunca, né, Paulo Leite? Mas a gente vai pegando a opinião de um especialista, de gente que estuda, né, essas coisas todas. Eu queria hoje dar a opinião, o ponto de vista de um professor da UFMG, que é o professor Dimas, especialista nessa questão de transporte público, porque todo mundo fala o seguinte: olha, essa cidade não tem jeito de se andar nela mais. Se não for feito nada, imagina daqui uns anos, né? Aí ele diz o seguinte, porque toda a gente fica só pensando no metrô, no metrô, no metrô. Eu penso muito no metrô, você quer saber a verdade, né? Aí o que ele diz é o seguinte: gente, o povo fica achando que o metrô é salvação geral, não é, isso é uma falsa verdade, porque o que todo mundo quer é rapidez no trânsito, e que o metrô não é tão rápido assim, porque ele até dá um exemplo, imagina você querer sair do Vilarinho, né, para chegar na Savassi muito rápido, são mais de 30 quilômetros, e o metrô precisa parar em estações, né, e o que ele diz é o seguinte, que o metrô é uma obra extremamente cara, isso nós estamos cansados de saber, o problema é que não começamos a fazer, né? Mas ele chama atenção para uma outra coisa, que é o seguinte: 40% do território de Belo Horizonte tem inclinação exagerada, então é muito difícil fazer metrô para chegar nessas regiões mais montanhosas, né? E ele diz o seguinte: olha, a solução para o transporte público, ele existe sim, desde que mude o paradigma, que existe um cara que desenvolveu o conceito de transporte público em Curitiba, Paulo, que diz que na cidade nós temos que raciocinar com a vida da tartaruga. Ela faz tudo, anda devagar e carrega tudo, a vida nas costas. Traduzindo, você precisa investir no transporte, mas em organização das atividades também. O que é isso, né? Diminuir as distâncias das atividades para ter menos pessoas circulando em pontos tão distantes. Então, por exemplo, se você faz um metrô de Venda Nova até a Savassi, segundo o professor, os investidores se concentram na Savassi porque sabem que o povo vem. Se isso não acontece, o investidor precisa se espalhar. Aí ele citou uma matéria feita aí pela Band, pela TV Band, Sim. Que tem uma linha de metrô de São Paulo que liga a Zona Sul com a Zona Leste, que carrega de manhã e leva de volta à tarde o equivalente à população total do Uruguai. Então, quando as pessoas chegam na estação, até descer as escadas e chegarem no metrô, elas gastam 40 minutos e é muita gente se espremendo. Olha que interessante isso, né? É uma outra forma de pensar, né, Paulo Leite? Eu até vi essa entrevista, a entrevista do Jaime Lerner, você está se referindo, né? O
o ex-prefeito e arquiteto que foi o responsável pela transformação da vida de Curitiba. É isso que você estava dizendo, né? Eu não sei se é a mesma entrevista. Não, ele não soube me dizer. Eu sei que o Jaime Lerner é um dos responsáveis, mas não sei se ele fala que é isso, essa questão de ser tartaruga. O Jaime Lerner fala muito sobre isso, que nós precisamos nos organizar, mesmo porque a tendência é que nas grandes e médias cidades nós não tenhamos mais tantas soluções que sejam rapidamente percebidas pelos cidadãos para que possam melhorar. Então o cidadão tem que chegar e organizar-se o mais rapidamente para fazer desse ato de sair, de resolver as suas coisas nos mais variados pontos da cidade, um ato de menor sofrimento. É mais ou menos isso a linha de pensamento dele. O que ele diz é o seguinte, é que a prefeitura deveria criar a Secretaria do Tempo. Aí essa secretaria faria estudos, né, para justamente reorganizar, né, a cidade, as atividades na cidade. Então, por exemplo, escolas de primeiro grau funcionariam em horário diferente das de segundo grau, né? Comércio, banco, isso tudo teria que ser estudado, né? E na Itália, inclusive, Paulo Leite, existe. Tem cidades com mais de 200 mil habitantes que tem por lei essa Secretaria do Tempo, né? Vou lembrar aqui de Bolzano. Bolzano tem a Secretaria do Tempo, que faz parte da Prefeitura de Bolzano, né? Daqueles que administram a cidade, e inclusive tem lá uma secretaria uma secretaria que pensa em políticas temporais, ou seja, administrar o tempo e a vida do cidadão de acordo com o tempo que lhe é disponível. Pois é, porque por mais tecnologia, eu fico pensando aqui agora, por mais tecnologia que surja, não vai resolver, gente, porque diminuiu muito o número de gente andando em transporte público. Hoje as pessoas têm o desejo de ter o carro. Eu acho que não é só do brasileiro, não, sabe? Só que em outros lugares, acho que o transporte público, a qualidade é muito melhor, as pessoas se animam a deixar o carro na garagem, o que não acontece aqui, né? Agora, Paulo Leite, eu acho que não pode concentrar a solução em uma coisa só, sabe? Quais são as alternativas para melhorar o nosso transporte público, né? É metrô, é ônibus, é micro-ônibus, bicicletas, as ciclovias, parece que agora a prefeitura está prometendo a BH Trans até a Copa do Mundo, né? Tudo até a Copa do Mundo. Aumentar a ciclovia, porque é uma vergonha em Belo Horizonte. Você vê, depois que fizeram lá a reforma da Antônio Carlos, a ciclovia foi esquecida, Paulo Leite. Sim. Esqueceram dela. E outra coisa, aí o professor que diz, ele fala assim, olha, gente, a calçada precisa ser reavaliada. Nós dois já falamos de calçada aqui, né, de Belo Horizonte, né, para o povo andar, né? Aí existe uma pesquisa interessante que uma pessoa anda, em média, dentro de um shopping center, 3,5 km. É como ir da Praça 7 a Bernardo Vasconcelos na Avenida Antônio Carlos. E aí a pessoa anda rindo, né, Paulo Leite? Alegre, e ela só percebe que andou muito quando chega em casa. Então, se a gente tivesse lugares para caminhar, passeios decentes, sem buracos e um pouco mais largos, seria muito mais fácil, né? Mas seria muito mais fácil e talvez nós tenhamos que pensar isso de forma que possamos pressionar aqueles que administram as nossas cidades a tomar providências o mais rapidamente possível para nos privilegiar enquanto cidadãos e não nos dar só castigos, porque a gente está sempre sujeito a uma série de castigos quando circula ou trafega pelas nossas cidades. Sabe, eu acho que as empresas também precisam de criar planos de carona, sabe? Facilitar o transporte dos funcionários, as universidades devem entrar nisso também. Existem sites na internet, né, de carona e tudo mais. É uma mudança de cultura, sabe? Mas que o poder público tem que liderar isso, sabe? A gente tem que mudar. É possível? Eu acho que é possível. Não é utopia tudo isso do professor Dimas da UFMG, não. Fácil não é, mas se quiser faz, né, Paulo Leite? Tomara que façamos cada vez mais. Com certeza. Grande abraço, Roberto. Prazer falar com você. Tenha um bom dia. Bom dia para os nossos queridíssimos ouvintes. Bom trânsito para todos, né? Menos estresse, gente. Tchau, Roberto. Tchau.